Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos tratar de um tema bastante complexo, rico, portanto, de discussões, que é o adiantamento da legítima. Pessoal, nesse sentido e consequência, vamos aqui começar a fazer um questionamento pela própria terminologia apontada pelo legislador. Agora, antes, vamos aqui ao nosso Código Civil, vamos pontuar a leitura do artigo 544, que é o que trata especificamente do adiantamento da legítima. Pessoal, nesse sentido de consequência, vamos lá, artigo 544 do Código Civil Brasileiro, olha o que diz: a doação de ascendentes a descendentes ou de cônjuge a outro importa adiantamento que lhes cabe por herança. Primeiro ponto de análise, pessoal, se formos no sentido técnico dos termos, nós vamos perceber que não é um adiantamento em si da legítima. Veja que você tratar de uma disposição de doação atingindo a legítima, você sabe, você conhece, você estudou, pode recair numa chamada doação inoficiosa. É isso mesmo. Tratar, portanto, a doação envolvendo pontualmente a parte indisponível, recai-se na chamada doação inoficiosa. Assim, sendo a doutrina quase que pacífica, ela faz um pontapé de discussões. Sabe que a doutrina pensa, né? Ela vai construindo, vai mostrando, e ela faz um questionamento quanto à própria terminologia adotada pelo legislador. Vamos aqui. Ela vai fazer um questionamento pontual à própria terminologia adotada pelo legislador. Não seria necessariamente, pessoal, um adiantamento de legítima. Seria, na realidade, um adiantamento de herança. Seria um adiantamento de herança. Se formos pegar ao pé da letra o artigo 544, voltando aqui rapidamente, sem problemas em alguns, ele fala o seguinte, ó, a doação de ascendente a descendente ou de cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, nesse sentido, não seria um adiantamento de legítima. A legítima, você sabe, ela é sagrada. Você não pode, portanto, negociar a legítima. Pode, inclusive, recair uma doação inoficiosa. E vamos ver, pessoal, vamos supor especificamente que seja feito um adiantamento da legítima atingindo a parte indisponível. Nesse caso, você vai ver conosco, haverá, pessoal, o instituto da colação, justamente para evitar a sonegação nos termos do artigo 2002 e 2003 do Código Civil. Então, recapitulando, no que se refere à expressão adiantamento de legítima, a doutrina ela questiona. Ela traz um pontapé de questionamentos, porque não seria necessariamente um adiantamento da legítima por si. Coloquei inclusive embaixo, é um adiantamento de herança. Assim sendo, vimos da pouco o artigo 544, nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui adentrar na matéria. Vou trazer aqui para você especificamente um gráfico aqui, bastante ilustrativo, para você entender a matéria. Vamos aqui, pessoal. Volta para esse desenho aqui pontual. Pessoal, aqui nós temos categoricamente A e B, nós temos um acervo patrimonial em laranja, não, em verde bem claro, que corresponde, pessoal, ao patrimônio comum entre eles. E aí vai formar o que, gente? A meação de cada. Ocorre que, pessoal, quando ocorre o fenômeno morte, né, causa morte, havendo, portanto, o falecimento, e aí surge o autor da herança, também chamado de cujos, nós temos um acervo patrimonial, nós temos um conjunto patrimonial que vai ser objeto de herança. Lembrando pontualmente, como você já estudou, você sabe, você conhece, uma parte dessa herança ela é indisponível, porque consigna-se a direito dos herdeiros necessários. Herdeiros necessários, previsão no artigo 1845, parte indisponível que é legítima, artigo 1846 do Código Civil. Nesse contexto de consequência, pessoal, é possível haver o quê? A negociação da parte disponível. Contudo, todavia, entretanto, é inadmissível no sistema jurídico, pessoal, haver a negociação em vida. Veja, é vedado a negociação em vida da herança de um indivíduo. Nesse contexto de consequência, o que se pode ser feito? E, portanto, pessoal, aquele pai, aquela mãe, preocupada com os filhos, muitas vezes, pessoal, filhos que entram em atritos. Veja, ele pode fazer o que, gente? O adiantamento de
legítimo. Que você viu que, na verdade, é um adiantamento de herança. Veja aí o desenho. O desenho diz por si só. Você adianta uma herança. Nesse sentido e consequência, pessoal, leitura obrigatória dos artigos 2002 e artigo 2003 do Código Civil. Vamos lá? Artigo 2002 e artigo 2003 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 2002 do Código Civil. Vamos lá. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação. Aqui é um ponto crivo, aqui é um ponto interessante. Imaginemos pontualmente que nessa doação aqui ocorrida aqui, vamos supor, pessoal, atingiu a parte indisponível. Ora, pessoal, se atingiu a parte indisponível, ele é obrigado a realizar, pessoal, a colação. O donatário, que é esse herdeiro, ele é obrigado a realizar a colação. Mas, professor, se caiu na parte indisponível, ele não é obrigado a realizar a colação se for comprovado essencialmente que a parte é indisponível. E ele, inclusive, pessoal, ele pode, no próprio título que realizou a doação, informar que ele está doando no que tange, no que se refere à parte indisponível, ou a parte disponível, ou seja, a parte que pode ser objeto de negócio, ou mesmo por meio de testamento. Então, recapitulando. Pode A e B, pai e mãe, fazer o seguinte. Preocupados com a vida dos filhos, ele pode, por meio de doação, fazer o que, gente? Uma liberalidade da parte disponível. Se faz essa doação da parte disponível, deve ser consignado no próprio termo do contrato de doação. De tal maneira, então, a consequência que garante, portanto, pessoal, que não haja a necessidade de colação. Mas vamos supor, o direito é assim, é cheio de hipóteses, mas vamos supor que seja feita a doação e haja o atingimento da parte indisponível. Ora, pessoal, se for um herdeiro único, não tem problema. Mas se foram herdeiros, co-herdeiros, aí a coisa complica. Porque nesse caso, tem que haver colação. Professor, aonde está isso? Está aqui, meu amigo, na lei. Os descendentes que concorrerem, olha só, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar a legítimas conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação. Subsequentemente, parágrafo único, é o que diz: para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado da parte indisponível, sem aumentar a disponível. E concluindo, artigo 2003 do Código Civil. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos ascendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único do artigo 2003. Olha o que diz. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver no acervo de bens suficiente para igualar a legítimas dos descendentes do cônjuge, os bens assim doados serão o que, gente? Conferidos em espécies, ou quando deles já não disponha o donatário pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Traduz, meu querido, se invadir a parte disponível, olha só, não tem problema, porque ela é uma parte objeto de negociação. Ela é uma parte, inclusive, por via de testamento, eu posso dar para quem eu querer respeitar os limites legais. Na medida de consequência, pessoal, agora na parte indisponível, que são os herdeiros, portanto necessários, eu não posso fazer a doação, pessoal. Eu não posso fazer a doação pontual. Eu não posso fazer a doação pontual. Desculpa, gente, é o 544. Por quê? Porque essa parte indisponível vai constituir a legítima. O artigo 544 do Código Civil, ele é claro. Olha o que diz. A doação de ascendentes a descendentes ou de cônjuge a outro importa adiantamento que eles cabem na herança. E assim sendo, pessoal, o que cabe na herança? Cabe receber a parte disponível e a parte indisponível. Eu posso, portanto, eu preocupado com meus filhos, eu posso fazer objetivamente o que, gente? Por meio de instrumento de contradoação, entregar-lhes a parte disponível. Mas se ocorrer
assim como a situação de macular atingir a parte disponível, os herdeiros, na condição de donatário, devem realizar a colação. Pessoal. Devem realizar a colação sob pena de sonegação nos termos do artigo 2002 do Código Civil. Agora, pessoal, existe uma solução trazida nos casos dessa invasão, atingindo a parte dita indisponível da herança. Nesse sentido de consequência, pessoal, haverá a chamada redução. Haverá a chamada redução. Aonde está isso, professor Salomão? Está no artigo 2007 do Código Civil. Olha o que diz. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Ou seja, vai haver a redução. Colação é pegar toda essa massa de bens recebidos por liberalidade e aí, pessoal, juntar e formar, portanto, um único acervo patrimonial para realizar a justa, igualitária proporção fixada. Nesse medida de consequência, e a redução? A redução é retirar daquilo que invadiu a parte indisponível para gerar o equilíbrio, pessoal. Para gerar o equilíbrio. Porque não se pode jamais bater no sagrado, que é a parte indisponível. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos e queridas, vamos aqui dando seguimento. Então, nesse sentido de consequência, ficou claro para vocês que adiantamento de legítima, na realidade, é um adiantamento de herança. É um adiantamento de herança. Pessoal, agora umas questões de natureza pontual, inclusive de ordem jurisprudencial. Pessoal, vamos aqui entender alguns plexos de análise. Primeiramente, pessoal, qual é o valor que deve ser atribuído a esse bem, objeto da doação? É o valor dado no momento em que ocorreu a negociação, ou melhor, na doação, ou é o valor que eu vou levar em consideração do bem, o valor mercadológico, um valor, portanto, do proveito econômico dado no momento da abertura da sucessão. E outras medidas. Estou perguntando para vocês qual é o valor que eu vou me basear essencialmente para eu compreender qual vai ser o valor para fazer a justa divisão do quinhão, da cota a ser partilhada aos herdeiros. É o valor dado ao bem no momento da liberalidade, ou seja, antes do indivíduo falecer, antes do indivíduo morrer, ou é a partir da abertura da sucessão, ou seja, depois que o cara morre, depois que surge a sucessão, ou seja, antes vivo, agora decújo. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, separei para vocês alguns julgados pontuais. Vamos trabalhar primeiro esse, RESP 1.713.098 do Rio Grande do Sul, que trata especificamente da matéria. Já deixei aqui para vocês, aqui para a gente fazer a leitura. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui ler o item número 3. Olha o que diz. O legislador civil estabeleceu critério específico e objetivo para a qualificação do valor do bem para fins de colação. Veja, aqui a jurisprudência, o STJ, está dizendo que o critério ele não é subjetivo. Ele é um critério, portanto, pessoal, objetivo. Se ele não é um critério subjetivo, ele não fala pontualmente de um aspecto do proveito econômico. Ele não fala de um critério, portanto, de ordem mercadológica. Já está te adiantando aqui. Ele vai concluir com os seus pormenores em seguida. Então, repetindo. O legislador civil estabeleceu critério específico e objetivo para a qualificação do valor do bem para fins de colação. Mais uma vez, colação é você colacionar, né? Ajuntar, trazer, portanto, todos os bens do autor da herança para formar a massa da herança, tá? Em sede de um processo de inventário, justamente, pessoal, para realizar o cálculo da partilha dos bens, resguardando sempre, repito, resguardando sempre o equilíbrio da legítima, tá? Vírgula. Aí vem, a saber, o valor certo ou estimado do bem, a fim de que a doação não sofra influências externas, da natureza econômica, temporal ou mercadológica, que, se porventura existentes, deverão ser experimentadas exclusivamente pelo donatário, não impactando
o acertamento igualitário da legítima, de modo que não é possível substituir o critério legal pelo proveito ou benefício econômico representado por imóveis obtidos a partir do crédito cedido. Portanto, pessoal, o que se leva em conjectura, o que se leva, portanto, à análise, é o valor objeto do bem no momento da liberalidade. É o valor, portanto, do bem dado, portanto, claramente, a época em que foi feito, portanto, a doação. Agora, pessoal, esse julgado aqui é 2019, inclusive um julgado recente, estamos em 2020. Só que antes, pessoal, em 2017, já separei aqui tudo bonitinho para vocês, o STJ já tinha dito o seguinte: tudo bem que eu tenho que levar em consideração, pessoal, o critério objetivo, ou seja, valor condizente à liberalidade. Mas, com base nesse valor da liberalidade, pode sofrer atualização monetária? O STJ diz que sim. Esse julgado aqui, pessoal, é de 2017, bastante peculiar, e traz a seguinte referência no item número 2. Olha só. O valor da colação dos bens deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade. Tudo bem. Corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. Olha que lance interessante. A correção monetária, ela vai impregnar no valor do bem na situação da liberalidade. Eu vou ignorar, portanto, pessoal, elementos externos, natureza econômica, temporal e mercadológica. Eu vou atentar, eu vou observar o valor do bem na época, ou seja, ao tempo da liberalidade. Liberalidade, doação. Mas vai sofrer o que, meus queridos? Atualização. Que atualização? Monetária. Beleza? Justamente, pessoal, respeitando o pensamento dado aqui nos artigos 2002, 2003 do Código Civil. Aliás, o 2002, logo no seu caput, ele dá uma porrada violenta e diz logo de cara: os descendentes que concorreram à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Ou seja, pessoal, veja, igualar as legítimas, em seguida, a conferir o valor das doações a que dele em vida receberam. Para isso, pessoal, o STJ ele traz uma solução importante. Respeitar o valor da doação à época da liberalidade, justamente, pontualmente, para realizar a colação, de certa maneira, para o donatário menos mal, dependendo, geralmente se for imóvel, geralmente o imóvel ele valoriza com o tempo, portanto, menos mal, para se for imóvel e resultar em valorização, mas haverá o que, meus queridos? Correção monetária. Agora, até a abertura da sucessão. Depois da abertura da sucessão, não há isso. Pessoal, então veja, como é que é feito essa análise de forma derradeira? Primeiro, o valor do bem na liberalidade, que vai ser o valor objeto da colação. Em seguida, especificamente, atualizado até, ó, veja aqui, ó, após até a data da abertura da sucessão. Beleza, pessoal? Olha só, esses dois julgados vão estar no seu portal para vocês estudarem. Julgados importantíssimos. Pessoal, voltando, portanto, à análise específica aqui do adiantamento de legítima, já houve sucessivos questionamentos, pessoal, quanto à questão do regime de bens. Pessoal, tem um julgado, aliás, bem lembrado, tem um julgado que é de 93, isso, de 93, o julgamento, tá, o processo de 91, modo julgado de 93, em que deixou claro o STJ que para que haja, portanto, pessoal, a doação envolvendo adiantamento de legítima, cuidado, porque, pessoal, não pode ser feito quando há o regime da comunhão universal de bens. Então, veja, a doação entre cônjuges, não pode ser feita por quem, gente? Entre cônjuges, pelo regime da comunhão universal de bens. Agora, pessoal, essa doação entre cônjuges, pode haver outros regimes de bens para acontecer essa doação, adiantando a legítima? Sim. A doutrina, em especial Flávio Tartucci, ele aponta 3 regimes de bens que não haveria uma problemática significativa na sistemática do Código Civil, portanto, por seu ponto de vista, plenamente passivo. A obra que foi consultada é do ano 2018. Bem, na obra de Tartucci diz o seguinte, que é possível 3 regimes de bens. Deixa claro o posicionamento, aliás, não só ele, mas a doutrina em geral, deixa claro que
doação entre cônjuges, estou falando não perto acidentes, mas entre cônjuges, é incompatível com o regime de bens ser da comunhão universal. Mas ele admite, ele doutrina, que seja, número 1, pelo regime da comunhão parcial de bens. Agora, pessoal, se presente bens particulares. Número 2, segunda possibilidade, regime da participação final dos aquestos. Se presente bens particulares. E, por fim, 3, regime de separação convencional de bens. Repito, a doação entre cônjuges envolvendo o adiantamento legítimo, a jurisprudência CJ é firme. Não há a possibilidade em razão do regime da comunhão universal de bens. Inclusive, pessoal, é uma situação de impossibilidade do objeto. Há uma incompatibilidade do regime de bens e uma impossibilidade do objeto. Tá? Na mesma medida de consequência, a doutrina vem firmando entendimento, em especial de Flávio Tartus, que é possível em outros 3 regimes de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens, se presente bens particulares, do regime da participação final dos aquestos, se presente bens particulares, e terceiro, no regime da separação convencional de bens. Agora, pessoal, um ponto bastante interessante, bastante peculiar. Para isso, vamos aqui ao artigo 1790. No artigo 1790, pessoal, havia uma certa cisania, fazendo distinção, pontualmente, quanto ao regime sucessório para o companheiro ou companheira. Isso ficou superado, pessoal, nesses 2 julgados aqui. Ficou superado no RE 646721 e no RE 878694. Ficou superado. Então, nós temos um posicionamento antes de 2017 e depois de 2017. Então, veja. O posicionamento doutrinário majoritário era que não poderia acontecer para o companheiro superstite, ou perdão, para o companheiro, a doação, pessoal, envolvendo o adiantamento da legítima. Isso porque o próprio artigo 544 não incluía. Falava simplesmente de a doação de ascendentes e descendentes ou de cônjuge a outro. Pela mera exclusão gramatical, expressão terminológica, cônjuge, não ser mesma coisa de companheiro, a doutrina, inclusive de Flávio Tartus e outros mais, posicionava-se que não haveria essa possibilidade. Não haveria essa possibilidade. Pessoal, depois que o STF determinou que é inconstitucional o artigo 1790, aí ficou, pessoal, o entendimento de que há uma equiparação entre o casamento da união estável perante o casamento. O casamento é, portanto, a referência. A união estável ela se equipara em todos os direitos, em todos os deveres, respeitando as peculiaridades ao casamento. Essa que é a grande jogada, esse que é o grande lance agora dessa virada de 2018, 2017 em diante. Então, como é que ficou isso? Bem, ora, se o artigo 1790 ele é inconstitucional, ora, eu não vou criar, a doutrina assim pensou, obstáculos para reconhecer o adiantamento da legítima para companheiro ou companheira. Então, pessoal, doutrinariamente, veja que ainda é uma posição doutrinária, não existe precedentes, eu fiz a consulta pontual, não existe ainda precedentes por parte do STF e STJ, mas a nível doutrinário, eu cito com bastante segurança Flávio Tartus, Cristiano Chaves de Farias, que são autores que eu uso muito para dar minhas aulas, eles são categóricos quanto a essa possibilidade. O Pablo Stosing também. Mas nesse sentido de consequência, vamos recapitular. Você sabe que o cônjuge pode doar a outro cônjuge. Respeitando o que, gente? Que há uma incompatibilidade com o regime da comunhão universal de bens. Você não pode fazer. Never. Não pode mesmo. Agora veja, pessoal. A doutrina, sedimento e entendimento, que é possível no regime da comunhão parcial de bens, se presentes bens particulares, no regime da participação final dos aquestos, se presente bens particulares, e no regime da separação convencional de bens, mais uma vez, são 3 circunstâncias pontuais em que admite-se, portanto, pessoal, a doação entre cônjuges. A pergunta que se instala na doutrina é, especificamente, vamos aqui voltar, é quanto ao companheiro. Professor, jurisprudência? Não tem. Então veja, a doutrina nesse sentido, com uma forma de criar uma linha de raciocínio dogmático acerca da matéria, diz que é possível. Isso a partir do entendimento do RE 878694 e do RE 646721, todos julgados em sede de controle difuso de constitucionalidade, onde o Supremo diz, cara, o 1790 é inconstitucional,
não se admite mais nenhuma sistemática de divisão, de separação, de um elemento disruptivo entre os direitos sucessórios por parte do casamento e por parte da união estável. Não há, portanto, criar uma situação. Agora veja, pessoal, e isso implementou um raciocínio que, ora, se é possível haver uma equiparação dos direitos sucessórios da união estável perante o casamento, então, por que não admitir também o adiantamento de legítima impregnando especificamente entre companheiros, tá? Então, posicionamento doutrinário. Agora, eu só queria deixar um lance, pessoal, sempre em sala de aula eu faço esse questionamento também, inclusive em sala de aula virtual também eu faço esse alerta. Nesses julgados, o Supremo ele não disse que companheiro é equivalente a cônjuge. Ele não disse isso. Ele não disse que companheiro é equivalente a cônjuge. Portanto, pessoal, ele em nenhum momento ele desafiou a redação do artigo 1845, que diz o seguinte, abre aspas, são herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Ele não criou um desafio com essa redação aí. Ele simplesmente diz que no que tange ao casamento e no que tange à união estável, não pode o Código Civil criar uma sistemática de diferença do casamento perante a união estável, em desprestígio à união estável. Então cuidado com isso, porque inclusive já foi questão de prova em 2019, não de OAB, mas de concurso em geral. Ok? Então, feito isso, vamos dar, portanto, seguimento à nossa trajetória. Pessoal, é um julgado bastante peculiar, esse que eu já li, vamos aqui esse. É um julgado bastante peculiar, pessoal, que ele faz a utilização da expressão imputação. Imputação. Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui mais uma vez, olha só. Vamos aqui mais uma vez, 2007, perdão, gente, 2007. Vamos aqui ao artigo 2007 do Código Civil Brasileiro. O que trata esse artigo, pessoal? Ele trata da redução das doações, das liberalidades que ofendem, portanto, a legítima. Vamos lá. Artigo 2007, caput do Código Civil. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Ocorre que, pessoal, em 2010, isso inclusive já foi objeto de pergunta em sala de aula, o STJ utilizou a expressão imputação. Imputação. Pessoal, vamos aqui. Primeiramente, colação. Se você já sabe, né? Colação é esse ato que é praticado pelo donatário de reunir todo o acervo de bens que foi objeto dessa liberalidade e feita, pessoal, pelo inventariado em vida, né? O pai dele, a mãe dele, enfim, ou até o cônjuge, em prol dos seus herdeiros necessários, sejam eles diretos ou indiretos, claros ou dissimulados. Isso é o raciocínio que tem que ter com a colação. Então é pegar aquele monte de bens que foram doados, aquele monte de bens que estão em posse, e reunir isso aí e fazer o quê? Olha, pega todas essas peças, coloca na mesa, né, todo esse dinheiro e coloca na mesa, e agora vamos dividir. Essa que é a ideia de colação. Pessoal, imputação é a mesma temática que envolve a redução. A imputação é reduzir as liberalidades, pessoal, respeitando sempre a parte legítima. Portanto, imputação, pessoal, é verificar todas as liberalidades que o inventariado foi e fez, buscando o que, gente? Buscando equilibrar, igualar a legítima. Então é isso que está dizendo o artigo 2007 e também está dizendo aqui o item número 2 da emenda do RESP 167.421 de São Paulo. Bem, olha o que diz aqui na parte número 2. Olha, eu vou ler logo tudo aqui, essas duas partes. O direito de exigir a colação dos bens recebidos a título de doação em vida do recurso é privativo dos herdeiros necessários, pois a finalidade do Instituto é resguardar a igualdade das suas ilegítimas. Em seguida, 2. Olha o que diz. A exigência de imputação no processo de inventário desses bens doados também é direito privativo dos herdeiros necessários, pois sua função é permitir a redução das liberalidades feitas pelo inventariado que, ultrapassando a parte disponível, invade a legítima a ser entre eles repartida. Pessoal, por questões clássicas, eu prefiro chamar imputação. Mas tu vai encontrar em alguns livros a expressão redução, que inclusive é a temática utilizada, o que, gente? No Código Civil. Beleza? Então, pessoal, colação é somar, reunir, colocar tudo na mesa, todos os dinheiros, todos os bens, e imputação, redução, é retirar aqueles excessos para que haja o que, gente? Olha só, volta aqui para o desenho.
Desenhar é importante porque memoriza. Olha só, pessoal. Porque tem que respeitar o que, gente? A parte o quê? A parte disponível. A parte disponível é a parte negociável. A parte indisponível não pode ser objeto, pessoal. É sagrada. Não pode ser objeto de doação. Tudo bem? Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, pessoal, eu queria trazer uma temática prática para a gente entender toda essa circunstância, tá? Vamos entender isso aqui. Então, pessoal, trabalhando nesse contexto aqui pontual que vocês viram ainda há pouco, tá? Vamos trazer aqui essa realidade, vamos trazer na prática. Bem, pessoal, olha o que o desenho está te mostrando. No canto do esquerdo da tua tela do celular, da tela do teu computador, enfim, do teu tablet, olha só, nós temos ali um terreno dividido ao meio, 50% para algum, 50% para outro. Esse 50% aí é a parte disponível, ou seja, gente, objeto de testamento. É a legítima? Não. Então, pessoal, se houver parte disponível e estiver no donatário herdeiro, não tem necessidade de colação. Por quê? Porque a lei está dizendo, não sou eu. Vamos lá? Artigo 2005 do Código Civil. Olha o que diz. São dispensadas da colação as doações que o doador... São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saem da parte disponível, contanto que não exceda computado ao seu valor ao tempo da doação. Então, pessoal, se é, portanto, pessoal, a parte disponível, a lei é clara, não precisa de colação. O que se pode fazer para resguardar isso, pessoal? Pode ser feito no próprio título essa informação específica, pessoal, ou pode ser feita, pessoal, por via de testamento. Por quê, pessoal? É dispensada a colação. Está bem claro aqui, ó, artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saem da parte disponível, contanto que não exceda computado o seu valor ao tempo da doação. Então, nesse contexto de consequência, pessoal, claramente pode ser feito o que, gente? Ele pode ser feito em testamento, informando que está realizando, portanto, pessoal, essa doação, especificamente essa entrega da parte que compõe a parte disponível, ou ele faz pelo próprio instrumento, pessoal, pelo próprio instrumento de doação, ele informa especificamente que está sendo atinente à parte disponível. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Nesse contexto de consequência, tem que ler um artigo rapidinho aqui, olha só. Artigo 2006 do Código Civil, olha o que diz. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou por próprio título da liberalidade. Está aqui. Então ele pode ser feito o que, gente? Em testamento ou no próprio título da liberalidade. O título que forma o contrato de doação. Beleza? Direito civil é bem tranquilo, gente. Vamos lá. Então, em outra medida, olha só, voltando aqui. O lado esquerdo aqui do terreno, já sabe, parte disponível, objeto de testamento. Portanto, esse aí eu não vou ter celeuma, briga. Agora, pessoal, a coisa pega na parte indisponível. Por quê? Porque se envolver a parte disponível, pessoal, tem que haver o que, gente? Tem que haver necessariamente o que, gente? A colação. Pessoal, eu estou vendo aqui um ponto aqui para ser ajeitado aqui do computador. Já já a gente retorna, tá? Porque senão a gravação vai cair. Fique ligado, já vou continuar com a nossa videoaula. Pessoal, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Houve aqui um problema, vamos corrigir daqui a pouco. Vamos retomar a gravação, tá? Fique ligado. Vamos continuar.